Ou seja, matéria se transforma em energia e vice-versa. Mas esta passagem, ou transcendência de uma para outra, acontece por patamares, em níveis, em fenômenos que podem ser distintos uns dos outros, apesar de interrelacionados. Trazendo este entendimento da física moderna para o universo das energias associadas ao organismo vivo, podemos fazer uma distinção entre pelo menos 3 níveis de energias associadas ao ser vivo e pensante, que seria o vital, o astral e o mental. Os 3 já são comprovados, inclusive, pela própria ciência newtoniana. A energia vital, pelo fenômeno 21 gramas, ou pelos resultados da bioenergética e da acupuntura, agora aceita e absorvida pela medicina ocidental. A energia astral, pelas fotos Kirlian e pelos resultados das técnicas terapêuticas que trabalham com os chakras. A energia mental, pela experiência científica que constata o realinhamento das moléculas da água em padrões diferentes, conforme seja feita uma imposição de mãos sobre ela, concentrando-se em diferentes padrões de pensamento. Também pelos resultados de técnicas terapêuticas baseadas na imposição de mãos, como o Reiki, o Jorei e muitas outras. A bioenergia ou energia vital é o nível mais denso do sistema energético humano, associado ao corpo físico, à sua saúde, à sua pulsação. É uma energia tão densa que seu peso, como já foi dito, pode ser detectado em 21 gramas. A energia astral e a energia mental são níveis mais refinados de energia. Energias de menor densidade que, apesar de estarem associadas ao corpo físico, podem sim dele se dissociar, como acontece no sono, onde o corpo vital permanece no corpo físico, enquanto os corpos astral e mental viajam através dos sonhos. Os termos corpo vital e corpo astral ou corpo mental precisam ser entendidos não como corpos independentes, mas como corpos de um corpo maior ou soma. É como imaginar a rede de artérias e veias e perceber que há um corpo sanguíneo com um centro de pulsação chamado coração, de onde partem as vias principais que se ramificam cada vez mais, fazendo com que o sangue chegue a todo o organismo. Se imaginarmos a rede de neurônios, então, podemos conceber que há um corpo neuronal com um centro de pulsação chamado cérebro, de onde partem vias principais que descem pela coluna vertebral, se ramificando cada vez mais, chegando a cada pedacinho do corpo. Pelo lado da medicina ocidental, na primeira metade do século XX, o médico William Reich, através da concepção biológica de distribuição bioenergética longitudinal que constatamos nos vermes, desenvolveu técnicas terapêuticas baseadas assim totalmente no manejo da distribuição da energia vital pelo corpo, totalmente diferentes e distintas umas das outras. E isto das utilizadas pela medicina oriental. E foi aí que Reich constatou que os bloqueios à livre distribuição de bioenergia eram transversais ao sentido ondulatório
céfalo-caudal. Esses bloqueios estão associados à personalidade, à cronicidade das estruturas e defesa peculiares a cada um. Assim, ele construiu pontes que ligam bioenergia à psicologia e sociologia, visto que essa cronicidade acontece em decorrência do chamado processo de criação, educação ou adaptação das crianças e dos jovens às nossas sociedades. Muito simplesmente, é qualquer técnica que faça uma meditação do corpo e que forneça em retorno um resultado que pode ser medido. Uma balança que mede o peso pode ser considerada um dispositivo de biofeedback, exatamente como um termômetro que mede a temperatura do corpo. Podem ser medidos fatores do corpo elétrico, tal como a tensão das células cerebrais, a amperagem das contrações do músculo cardíaco, a tensão dos músculos e a resistência ao fluxo de eletricidade da pele, por exemplo. Podem ser medidas as oscilações desses fatores nas terapias de EEG, ECG, EMG e GSR. Saiba que as mesmas teorias tecnológicas que nos trouxeram o biofeedback na década de 1960, conforme já foi mostrado aqui anteriormente, trouxeram aparelhos também como o tomógrafo, a ressonância magnética, a TINS, o ultrassom e muitas outras tecnologias sofisticadíssimas para os nossos atuais sistemas de saúde. As informações medidas como um dispositivo de biofeedback informam tudo a respeito do cliente, principalmente os parâmetros fisiológicos e respostas de estresse do organismo, e educa-o sobre a necessidade de reciclar as respostas ao estresse de seu corpo, equilibrar o corpo elétrico, promover mudanças de estilo de vida e aprender a controlar reações fisiológicas a fim de conseguir um melhor relaxamento e melhor saúde em geral. Vamos agora ver como funciona o biofeedback. O sistema que nós estamos apresentando aqui, chamado Quantum Biofeedback, utiliza sensores eletrodérmicos para medir a resistência galvânica da pele, e isso é chamado de GSR, também conhecido como resposta eletrodérmica. O GSR mede os impulsos elétricos leves na superfície da nossa pele que mudam devido à umidade. A umidade da pele muda de acordo com o grau de estresse e o relaxamento do corpo. Existe uma relação direta entre a atividade do sistema nervoso simpático e excitação emocional. O GSR é tão sensível, mas tão sensível, que podemos medir até as flutuações dos estados emocionais. E é exatamente o que acontece no detector de mentiras, por exemplo. São medidas também atividades celulares, a temperatura da pele, atividade eletrodermal, atividade das glândulas sudoríparas, a respiração, frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, pressão arterial, atividade elétrica do cérebro e fluxo sanguíneo. Existem muitos tipos de biofeedback. GSR, eletrocefalograma, eletrocardiograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética e etc.
Todas essas tecnologias são capazes de captar sinais elétricos analógicos dos órgãos e traduzir esses sinais em informações significativas de um software de algoritmos complexos que um técnico pode então decifrar. A investigação mostra que o biofeedback isoladamente e em combinação com outras terapias comportamentais é muito eficaz para tratar uma variedade de desordens orgânicas e psicológicas. O biofeedback é usado atualmente por médicos, psicólogos, conselheiros fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e uma série de outros profissionais e até mesmo leigos em todo o mundo, desde que devidamente habilitados. Bem-vindo, portanto, ao mais avançado tratamento para a vida da atualidade. Skill Quantum Schizoid Report. Partindo-se do princípio de que o nosso corpo é regido por energias frequenciais, conforme mostramos até agora, e que inclusive a parte material nada mais é do que energias concentradas, chegamos à conclusão definitiva de que não existe matéria. Tudo é energia. A matéria é uma substância ilusória, concebida pela nossa mente, e dentro dos conceitos da física quântica e das pesquisas que resultaram na criação do skill, os tratamentos são muito diferentes dos convencionais, mesmo dentro das terapias holísticas. A medicina convencional, alopática, que define o corpo humano de forma segmentada e separada do seu sistema emocional, da sua psique, não consegue vê-lo como sendo uma unidade, ou seja, que tudo influencia no todo. As pessoas se acostumaram ao longo de todos esses anos de desenvolvimento da medicina materialista com o famoso diagnóstico médico. Nosso corpo biológico, ele é formado por bilhões de células. Cada célula possui uma pequena memória. Essa pequena memória chama-se memória celular. Acontece que o chamado corpo instintivo, que é o nosso corpo físico, é formado por células. E elas possuem uma espécie de vida independente, apesar de fazerem parte do mesmo corpo. Pois bem, dependendo de uma série de fatores que influenciam profundamente a esse corpo instintivo, ele passa a tentar assimilar da melhor maneira possível essa imensa quantidade de informações que recebe o tempo todo e por toda a sua vida, mesmo enquanto ainda é uma espécie de vida intrauterina. Ele continua recebendo essas informações. Mesmo quando o indivíduo perde seu corpo físico pelo processo chamado aqui de morte, mesmo assim, uma grande parte de sua memória instintiva continua sua jornada em outro plano. Acontece que essas informações que chegam abundantemente até ele são altamente influenciadoras de seu comportamento. Na verdade, as informações instintivas são bem mais fortes do que as informações que são captadas pelos meios racionais. O problema é que, devido ao nosso corpo instintivo ter que seguir uma matriz original, que é aquela que já vem gravada em nosso código genético, todas as informações programadoras que induzirem este corpo a ter uma reação diferente do original sempre acaba provocando o surgimento de desvios de personalidade ou até mesmo acaba afetando a saúde de todos os corpos dos quais somos dotados.
Muitos falam em espírito. Na verdade, nós não temos um espírito. Nós somos um espírito. Acontece que só existe um espírito e ele é o Criador universal. Portanto, nós somos uma minúscula parte desse Criador. Todos os outros espíritos são como células de um corpo. Assim como tudo que o Criador primeiro sabe, todos os outros espíritos sementes também sabem. Todos os poderes do Pai Criador, todos os espíritos sementes também têm. A única diferença é que esses espíritos não sabem ainda administrar as ferramentas de poder que eles já possuem, pois somente adquire esse conhecimento através da prática e da vivência durante toda a sua existência. Na medida em que vai evoluindo, vai também purificando, pois esses espíritos são como um diamante bruto que precisa ser polido. Ou seja, precisam passar pela purificação e somente ele, e ninguém mais do que ele, poderá fazer isso por ele mesmo. Yeah, I'm Dr. Nelson, and I wanted to introduce some different concepts of the QXCI device and some of our philosophies. We're basing our medicine on responsibility for behaviors, also increasing awareness. We believe that lack of awareness is a major cause of disease. If people don't know how to live, how to eat, how to exercise, when to exercise, these are some of the things that can contribute to disease. In founding our type of medicine,
I wanted to work with the energetic, the homeopathic, the natural medicine, and also with the behavioral. So on this tape and these series of movies on this CD, I want to be able to supply some information, some basic information to you on how to make your lives better for you and your children. I want to go through some of the myths of some of the problems that people have seen. I want to increase your awareness of how to have a better life. This CD is supplied to you by QXCI, and I hope that it's informative and that it provides you some insight on how to make your health and your life better. Esquio, el sistema para la salud de la medicina moderna del siglo XXI, que trabaja con sistemas computarizados de última generación. El sistema Esquio es el único que realiza una lectura del organismo, reequilibra su funcionamiento, ofrece un prediagnóstico y recomienda los tratamientos apropiados mediante la lectura de los impulsos eléctricos de la piel, conocidos también como impulsos galvánicos. Tomando como base la vibración energética de las personas, Esquio mide el flujo del intercambio de electrones que permiten el metabolismo, las respuestas fisiológicas, así como la estabilidad celular y anatómica. Esquio es un innovador y moderno sistema informático que por medio de un software lee a la persona a través de 5 electrodos, amplifica los impulsos y busca la causa de la enfermedad. Posteriormente, realiza un prediagnóstico e interpreta los resultados mediante su propio hardware, diseñando y estableciendo el plan de tratamiento más adecuado para el paciente. Esquio cuenta con 72 alternativas de tratamiento y 4 terapias simultáneas. Algunos de los tratamientos que maneja Esquio son homotoxicología, acupuntura, homeopatía, alineación de chakras, desintoxicación, nutrición, minerales, terapia de espina dorsal, programación neurolingüística, alergias, terapias para eliminar el dolor, flores de Bach y muchos otros más. Estos tratamientos los realiza el propio Esquio mediante impulsos electromagnéticos que envía al paciente, generando con ello un equilibrio perfecto, exacto, que restablece el bienestar. Esquio es un equipo innovador que trabaja con 3 diferentes tecnologías: electrofisiológico, función de electrocardiograma y encefalograma, medicina cuántica y biofeedback, que trabaja en tiempo real con el paciente. Esquio no es agresivo, ya que realiza su medición por medio de electrodos, manteniendo una comunicación directa con la persona en 2 vías y a nivel inconsciente. Esquio, con una experiencia comprobada de más de 15 años, cuenta con el respaldo de Subspace, que ofrece soporte, capacitación, servicio, asesoría personalizada y principalmente garantiza al 100% su eficiencia, funcionalidad e inversión. El sistema Esquio es utilizado en la actualidad por miles de especialistas en el área de la salud, quienes con sus conocimientos, experiencias y el apoyo de Esquio han devuelto la salud a miles de personas en México y el resto del mundo. Esquio, el sistema tecnológico más avanzado para la nueva medicina del siglo XXI. Olá, meu nome é Patrícia Campos, moro na cidade de Itatiba, interior de São Paulo. Sou terapeuta, ufóloga e pesquisadora de vários assuntos voltados ao autoconhecimento. Conheço Ergon e Inti-Ra há muitos anos, posso dizer até que de outras vidas, devido à nossa sincronia, à nossa sincronicidade, esses nossos reencontros durante mais de 20 anos. O que tem me surpreendido ultimamente nas pesquisas, tanto que Ergon e Inti-Ra realizam dentro dos trabalhos terapêuticos, foi o aparelho de Esquio. Eu adoro esses assuntos, como eu disse, pesquiso já há muitos anos e cada vez mais fico surpreendida com as coisas que estão chegando no nosso planeta. Esta última novidade agora é o aparelho Esquio,
E eu já me considero uma pessoa assim, super, entre aspas, né, louca, em busca desses assuntos. E quando eu conheci o Skill, eu dizia assim para eles, gente, eu já sou louca, considerada louca por gostar disso tudo. Mas passando pelo Skill e conhecendo um pouquinho só do que eu tenho visto em relação aos atendimentos com as pessoas e os mais próximos e comigo mesma, foi realmente algo que todo instante eu dizia, é muito louco. Algumas amigas passaram e também a primeira expressão foi, a coisa é muito louca. Mas é louca no bom sentido, porque na verdade nós é que estamos defasados em relação a tanta tecnologia. Então é louco no sentido da realidade que nós estamos vivendo diante de uma medicina que quando passamos pelo Skill, nós vemos, e a sensação que dá, além de, entre aspas, isso de ser louco, é que nós estamos realmente ainda na idade da pedra. Já avançamos muito em tecnologia, em medicina, em campo de terapias e tudo mais, mas o Skill tem me surpreendido cada vez mais. Fiquei tão assim, apaixonada, né, por essa tecnologia, que resolvi trazer Ergon e Intirá aqui para Itatiba, para fazer os atendimentos e trazer qualidade de vida para as pessoas. O que me surpreendeu mais assim no Skill foi um trabalho amplo que ele vem realizando com as pessoas. Porque se você vai num médico ou numa consulta, são tudo situações limitadas. Quando nós passamos pelo Skill e já de cara podemos avaliar 200 itens, fora os 15 mil, né, itens que o Skill já fornece para o paciente ou, né, para aquela pessoa realmente que está passando pelo atendimento, é muito surpreendente, porque ele não atinge simplesmente o campo físico, que você iria no médico e acabaria detectando isso em aparelhos. Ele faz uma varredura completa na parte psíquica, que é algo que realmente na Terra, aqui em realidade de 3D, a gente tem muito pouco disso, a não ser que seja uma máquina killer ou alguém que seja vidente, e aí você acaba não confiando. Quanto ao Skill, você vê ao vivo e a cores, não somente o lado mental e também o lado psíquico e o lado físico, mas você vê também o lado emocional, toda a parte fisiológica da pessoa, que nós já estamos acostumados, mas também ele faz todo um rastreamento no nosso campo vibracional. Então fiquei assim super impressionada, tenho visto as pessoas entrando para fazer o atendimento de uma forma, com um semblante, e ao sair eu peço que elas se olhem no espelho, porque é visível. Já de cara conseguimos notar assim um brilho no olhar, um sorriso no rosto, e algumas pessoas acabam fazendo isso mesmo, vão até o espelho e acabam assim percebendo de fato que elas estão diferentes. O legal disso tudo é que é tecnologia muito avançada, por isso eu disse que parece coisa de louco, porque nós não alcançamos ainda essa história de física quântica, tratar a pessoa através de um Skype, fazer algo pelo DNA e mandar vibrações. Outra coisa que me impressionou também nesse equipamento, que levou 30 anos para ser desenvolvido, foi a capacidade que ele tem de detectar coisas nocivas, situações nocivas, ambientes nocivos. Tivemos aqui experiências incríveis que quando a pessoa chegou para o primeiro atendimento, ele começou a dar orientações de como a pessoa estava doente devido ao lar, devido à casa, devido ao local onde a pessoa morava, antes de fazer o atendimento. Ou seja, o Skill conseguiu fazer uma coisa que eu particularmente nunca vi algo dentro da medicina fazer isso. Porque passar por um aparelho, mostrar um programa e mostrar os resultados e como a pessoa está, é um fato. Agora, captar a distância, que a pessoa está com problema de energia telúrica, mora perto de radiações, está com problemas de radiação no corpo e uma série de informações que ninguém sabe além da própria pessoa que está passando. Então, realmente são coisas impressionantes, sem contar no campo de atuação que eu mesma passei no primeiro momento que eu estive lá com o Skill. Eu tive 3 noites de projeção de consciência,
tive uma expansão de alegria, perdi temporariamente a noção de tempo e espaço, me fundindo por alguns segundos com o Uno, percebendo que de fato tudo aquilo que falam, que somos todos um, eu consegui fazer reverberar dentro de mim. Como aconteceu? Não sei, porque a experiência com o skill é única e para cada um é de uma forma. Mas as experiências têm sido super gratificantes. No decorrer das semanas, eu tenho conversado com as pessoas, problemas assim de 20, 30 anos, que nem os médicos, nem os aparelhos sofisticados conseguiam detectar, o skill já resolve, além de identificar na primeira sessão, já conseguiu dar uma aliviada assim, de 60%, quando não 100%. No meu caso, por exemplo, com a coluna, foi de imediato. Pessoas com problema no rim ou de juntas, dores também de uma forma geral, e doenças não localizadas, que eu acho outra coisa assim, incrível do skill, foi detectado no momento. O legal também do skill é que ele dá a data de quando isso aconteceu, se é algo dessa vida, de outra vida, se é dentro do útero, se é na infância, se foi há pouco tempo ou há muito tempo. Então, não passei ainda com a parte das experiências de outras vidas. Ainda bem que meu probleminha é aqui, alguma coisa assim meio básica, mas tenho conversado com pessoas que resgataram problemas dentro do útero. E o bonito também do skill foi fazer esse acompanhamento com as pessoas. Casos, por exemplo, de outras pessoas que ocasionaram mágoas num determinado paciente, ocasionando aí a doença, ou seja, se instalou naquele campo emocional, atravessou, né, todo o seu sistema psicológico, emocional e se instalou no físico. A pessoa tomou consciência disso e ainda lembrou-se desse fato, juntou com outros parentes para juntar mais informações sobre o que tinha acontecido no passado e sabe o que aconteceu? Acabaram fazendo vibrações, preces para a pessoa que tinha causado esse problema para o paciente. Então, a gente percebe que o skill não é só um aparelho que trata simplesmente, ele vai além disso, ele traz informações, juntando isso com o grau de consciência, temos condições de melhorar não só a nossa realidade física, mental, espiritual e emocional, mas também resgatar outros valores, como o perdão, no caso dessa pessoa que acabou orando para aquele que tinha prejudicado no passado. Então, gente, falar do skill em pouco tempo é é impossível. Então, só passando realmente por um momento desse, se permitir fazer parte dessa outra tecnologia que está chegando para a gente no planeta Terra. Faço votos que vocês que me ouvem nesse momento, que estão me assistindo, possam passar e sentir de perto uma avaliação com o skill. E o melhor, nem precisa ser tão perto assim, porque ele faz uma varredura pelo DNA, através do cabelo da pessoa, e aonde Inti-Rha e Ergon estiverem, eles vão junto com o skill. Então, e nem precisa ser assim, ter a preocupação de você estar frente a frente, fisicamente, junto, né, ao skill e ao terapeuta aqui no caso. Quem eu conheço é a Inti-Rha, que está fazendo esses atendimentos. Por quê? Porque ela recolhe um pedacinho do seu cabelo e todo o atendimento do skill é feito também pelo DNA. Junto a isso, existe todo um trabalho de radiônica, né? Para quem não conhece, vale a pena estar pesquisando sobre isso também, algo que os orientais já conhecem há mais de 4.000 anos. Então o skill aborda uma série de terapias dentro é um complexo, na verdade, tudo aquilo que você vai passar, você vai sentir a quantidade de informações que ele vai trazendo. O bonito também do skill é trazer coisas que a pessoa nem imagina que tem. Por um lado, às vezes eu brinco com as pessoas, precisa coragem para passar pelo skill? Sim, precisa. Mas realmente as grandes mudanças são para os corajosos, então tenha coragem e faça essa avaliação. Não precisa, como eu disse, estar fisicamente, porque ele faz o tratamento através do seu DNA. Aí vocês contatam com Inti-Rha e Ergon
e nem preciso desejar boa sorte. Namastê! Chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les